Olá, YouTube! Vocês amaram muito o vídeo que eu fiz, a identidade visual de um café. Então eu perguntei no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, @micacerur, que outras coisas eu poderia criar e muita gente, tipo muita mesmo, sugeriu livraria. Então no vídeo de hoje, no melhor estilo Graphic Design is my passion, a gente vai fazer a identidade visual do zero de uma livraria. Vocês me conhecem bem, né? Eu sou obcecada por cafeteria e por livraria também. E eu também acho que a gente consegue criar uma identidade bem gostosinha, assim, bem aconchegante, de um lugar que dá vontade de entrar. Então, esse será o nosso objetivo de hoje. Tô muito animada. Mas antes de começar a nossa missão, eu preciso pensar em um nome. Talvez você já saiba que eu sou obcecada por italiano, parlo italiano, cioè possiamo fare un nome veramente italiano. Acabei de ter essa ideia aqui. A gente criando designs internacionais, né? Porque a cafeteria era japonesa, agora a livraria vai ser italiana. Tá, eu pensei em 3 nomes aqui, que eu gosto dessa coisa de jogo de palavra. Então eu pensei lettere, como é que era? Lettere, latte, letras e leite. Ou não só necessariamente leite, mas aquele café que tem leite. Sei lá, não sei a diferença de um cappuccino para um latte, mas vocês entenderam o meu ponto. Aí eu pensei em versi eventi, que seria versus e ventos. Acho legal. E eu também pensei tralerighe, que seria entre as linhas. Mas eu acho que ficaria um pouco complexo, porque seriam 3 palavras. Eu gosto de versi venti, que são 2 palavras curtinhas, menor que o lettere latte, então temos um vencedor. Vamos de versi venti. A gente vai começar fazendo o logo, e como eu não tô nem um pouco afim de ficar quebrando a cabeça no meu computador, pensando em alternativas e fontes diferentes, a gente vai partir pro lado mais criativo, que é o que eu mais gosto de fazer, e fazer o nosso logo à mão, usando tinta chinesa ou giz preto, que funcionar melhor. E sei lá, eu nunca fiz isso, então eu gosto de testar coisas novas, fiquei empolgada com essa ideia. E eu acho que eu gosto da ideia de fazer o logo com a tinta chinesa e deixar os desenhos pra estampa que eu quero fazer com o giz pastel oleoso. Então eu tenho aqui comigo um conta-gotas, que tá cheio de sabão. E, meu Deus, tô nervosa. Tem um cheiro horrível. Tá, vamos lá. Eu tinha pensado numa coisa bem líquida mesmo, sabe? Vamos ver o que dá pra gente fazer. Bom, a nossa primeira tentativa saiu assim. Eu não odiei completamente, mas eu acho que a gente tem potencial para fazer umas coisas mais interessantes. Então eu vou experimentar fazer variações, mas eu tô gostando da textura de coisa líquida. Eu acho que quando a gente vetorizar isso aqui no computador, vai ficar um chuchu. Tá, eu criei algumas variações interessantes. A ideia agora seria a gente tirar a foto disso aqui e jogar ali no Illustrator para vetorizar. Mas como eu gosto de ter certeza, eu vou escrever mais uma vez aqui a cursiva e também usar o giz oleoso para fazer alguns desenhos pra gente usar na nossa identidade visual. Nesse papel aqui, a tinta se comporta de uma forma bem diferente. Eu acho que essa aqui deixou até um aspecto mais vintage. Vocês conseguem ver? Enfim, eu acho que eu tenho material suficiente. Eu queria aproveitar e falar uma coisa pra vocês, porque nesses vídeos de design eu recebo muito comentário de pessoas perguntando como que é o mercado. E eu sei que é muito difícil da gente entender como funcionam essas áreas que envolvem criatividade, porque geralmente são áreas que a gente é mais independente, mais autônomo. É claro que existem vagas de empresas que vão te contratar, mas falando de forma generalizada, pra você ser bem sucedido nessas áreas, o ideal é a gente partir mesmo pra um caminho mais independente, mais autônomo. Então sim, tem muitas oportunidades de design por aí. Eu sinceramente não acredito que vai ser uma área substituída pela inteligência artificial. Enfim, é claro que eu acho importante a gente continuar se atualizando no mercado pra não ficar pra trás. Mas se você tá se perguntando se é tarde demais pra você começar a trabalhar com arte, criatividade, a resposta é não. Nunca é tarde demais. E pra ser sincero, eu tenho percebido até um aumento de demanda nos últimos anos por design, por arte. Então tem demanda e tem infinitas áreas que você pode trabalhar. E identidade visual, que é o que estamos fazendo aqui, é só uma dessas áreas. Então se você quer entrar
entrar para esse mercado do design. Continue consumindo vídeos, procurando inspirações, vendo referências e estudando, principalmente, pra gente se manter atualizado. E a dica que eu queria dar pra vocês é dos cursos da EBAC, porque eu tenho um cupom lá de R$200 pra vocês usarem em qualquer curso. Se vocês ainda não conhecem a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, é uma escola online com mais de 150 opções de cursos, e os cursos focam tanto na área de criatividade quanto de tecnologia. Então tem tanto curso de design quanto de arquitetura, programação, jogos, ilustração, de software também, pra você aprender a mexer no Photoshop, no Illustrator. Enfim, são muitas opções, e os cursos misturam a teoria com a prática, então você vai aprendendo os conceitos, já vai aplicando em projetos reais, e aí você tem feedback dos professores também para esses projetos que você fez, para você terminar o curso com vários trabalhos prontos legais para você colocar no seu portfólio, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês. Pra gente conseguir trabalho, a gente precisa ter um portfólio com coisas legais, então não precisam ser projetos reais que você fez para um cliente real. Pode ser um projeto fictício, que nem o que a gente tá fazendo aqui nesse vídeo, mas é muito importante você ter várias coisas no seu portfólio, e a EBAC foca justamente nisso, em te ajudar a construir esse portfólio ao longo do curso. E como os professores são profissionais do mercado, que já trabalharam com várias marcas, eles manjam muito de como o mercado funciona. Ali na plataforma das aulas você consegue tirar as dúvidas ao longo das aulas, e no site da EBAC você consegue ver tudo que você vai aprender dentro de cada curso, quais são os professores, a experiência deles, alguns projetos de alunos. Então é muito legal, muito completo, todos os cursos vão desde o básico até o avançado, então você não precisa ter experiência também. E se você tá se sentindo meio perdido, não sabe por onde seguir, eu acho que um curso bem estruturado ajuda muito a gente a esclarecer, assim, as ideias. Então fica a recomendação aqui pra vocês. Com o meu cupom, vocês garantem mais R$200 de desconto. Então vou deixar todos os links e o meu cupom aqui na descrição, pra vocês entrarem lá, dar uma espiadinha nos cursos e ver qual que você gosta mais. Tá, eu acho que a gente já tem material suficiente pra ir pro computador. E aí tem gente que fala: ai, eu quero ser designer, não sei desenhar. Vocês acham que precisa saber desenhar pra fazer isso aqui? Vamos lá, vocês querem ver o que eu faço com esse monte de rabisco feio aqui? Vamos lá então. Vamos tirar foto dessas 3 páginas e jogar aqui pro computador. Joguei as 3 fotos aqui no Illustrator, elas estão assim, tenebrosas, como vocês podem perceber, tá tudo suja a folha, toda cagada. Eu acho que talvez seja interessante a gente jogar primeiro no Photoshop, pra dar uma tratada na foto. Tá, não tem nem comparação. Olha o antes e depois aqui, gente. Absurdo. E aqui no Photoshop a única coisa que eu tô fazendo é mexer nos níveis. Então eu basicamente deixo os pretos mais pretos, os brancos mais brancos. E ele já fica exatamente do jeito que a gente precisa. Tá, agora sim a gente pode vetorizar. Então eu vou escolher traçado da imagem, 3 cores. E eu vou ignorar o branco. E voilá! A gente já tem aqui essa primeira folha. Esse aqui deu também. Olha que bonitinha ficou a textura do giz vetorizada. Então aqui a gente tem praticamente tudo que a gente precisa para começar o nosso projeto. Um possível logo, então eu vou escolher qual dessas letras que eu gostei mais pra gente fazer o nosso logo. E todos os desenhos ali pra gente usar na identidade visual, de embalagem, sacola, cartão de visita. Então vamos começar pelo logo. Tá, a gente tem tipo muitas opções aqui. Aqui tem umas coisas que eu já vou descartar. Então, né, falhadinhas. Essa aqui ficou bem borrada. Olhando assim, eu nem preciso dizer que eu gostei muito dessas aqui que estão estilo assinatura. Eu acho que tem muito potencial. Essa aqui eu acho que não me agrada tanto, vou deletar. Essa aqui não gostei muito, não. Começando a ficar com umas opções legais. E lembrando que a gente não precisa necessariamente pegar um grupo inteiro, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, não gostei desse V, trocar por esse V. São muitas possibilidades pra gente escolher o melhor combo, a melhor versão. Então a gente tem esse E, este E, todas essas opções aqui. E assim, eu gostei dos 5, pra falar a verdade, eu não sei qual deles escolher. Eu acho que isso aqui seria uma escolha pra se fazer depois de escolher o resto. Eu realmente gostei de todos eles. Esse que é o problema de fazer muitas opções, você fica indeciso.
E um teste muito importante que a gente tem que fazer é dar esse zoom out pra ver pequenininho, pra ver como tá a questão da legibilidade. Então, por exemplo, essas duas opções aqui de baixo, elas estão bem legíveis. Já essa opção aqui de cima, ela fica um pouquinho confusa quando a gente tira o zoom. Então, eu acho que essa aqui já não funciona. Eu fui deletando aos poucos as versões que eu achei que não estavam tão boas e a gente chegou nessas duas aqui. Uma que tá mais manchada, mais borrada, mais cara de tinta. Eu acho que tem um pouco mais de personalidade que essa aqui. E a outra que tá menos borrada, ela tá mais certinha. Mas ainda assim dá pra perceber que ela foi feita à mão. Então, assim, eu ainda não decidi qual que eu vou usar. Agora a gente pode testar as letras Z's aqui em cima. Eu acho que essa primeira, ela é legal, mas eu acho que ela não combina com a nossa vibe, sabe? Eu acho que essa curvinha fica uma coisa muito meio Tim Burton, assim, meio mágica. Apesar que, nossa, eu gostei muito dela nessa posição aqui. Fica aí pra gente pensar, né? Aí a gente tem esse aqui, vou deletar ele, não dá pra gente pensar muito. Aí a gente tem esse aqui, que eu acho que tá bem bonito, com bastante personalidade. Apesar de eu ter gostado muito, eu acho que vai ser difícil encaixar ele num lugar legal. Sinto que esse é o tipo de decisão que alguém agora vai discordar de mim. Mas eu tô na dúvida entre esses dois aqui. Por mais que eu goste muito da personalidade desse aqui, que tá bem manchado, eu vou tirar ele por questões de legibilidade, esse aqui acaba ganhando. Eu acho que eu vou acabar ficando com esse aqui, que eu acho que de alguma forma ele tá se encaixando melhor como um combo. E eu pensei até numa versão reduzida do logo, da gente usar só o V e o ponto. Eu acho que ficou chique. E agora eu queria encontrar alguma fonte pra gente usar de base, uma fonte que seja simples e elegante. Eu entrei no Google Fonts pra dar uma procurada e eu achei exatamente o tipo de fonte que tá na minha cabeça, muito básica, muito simples, bem redondinha. Cara, eu acho que aqui a gente tem potencial. Bom, aqui a gente tem duas variações de logo, uma completa e uma minimizada, reduzida. Para a paleta de cores, eu tinha pensado em fazer um begezinho quase branco desse fundo. E eu tava pensando em um ponto de cor, numa cor meio caramelo, meio laranja queimado. Eu acho que essa cor aqui, eu acho ela aconchegante, porque lembra ao mesmo tempo caramelo, café, iluminações gostosas. Então, vamos experimentar o logo colorido aqui desse lado. Muito bonitinho, né? Meu Deus, muito fofo. E aí tem 3 posters com 3 frases que eu queria criar. E a primeira que eu pensei é adaptar uma frase que já é famosa em italiano, que é mangia che ti fa bene. Tem muito restaurante italiano por aí que usa essa frase, que significa coma que te faz bem. Então eu queria mudar para leggi che ti fa bene, então leia que te faz bem. Então por isso eu escrevi esse LED aqui em cima e eu coloquei tanto com E quanto com I, mas no caso dessa frase a gente vai usar com o I. E essa fontezinha fofa, leggi che ti fa bene. E aí o bene a gente pode colocar com uma fonte um pouquinho mais grossa. E agora eu vou pegar esses desenhos aqui pra tentar fazer uma estampa. E aí a gente pode diminuir todos eles. E eu vou começar a distribuir eles assim de forma meio aleatória pra gente fazer a estampa. E essas duas ondinhas eu vou usar como um elemento que se repete com mais frequência, porque eu gosto dele por 2 motivos. Ele parece um vento e ele também parece aquele carimbo usado por cima dos selos nas cartas antigamente. Vamos testar se essa estampa tá funcionando. Aqui, ó, ela encaixa a estrela e o livro, mas a rosa tá dando um probleminha. Vamos ver se embaixo tá encaixando. Criar estampa é sempre uma questão de teste, de você ver se o módulo tá encaixando um no outro, ó. Aqui na lateral ele encaixou agora. Vamos ver se embaixo tá encaixando. Encaixou, beleza. Então a gente pode repetir este módulo aqui para todas as direções. E eu também vou fazer uma versão dele com o fundo laranjado e os desenhos em branco. Ficou muito fofo! Sério, gente, eu não aguento. Estampa 2. Tá, agora vamos começar a aplicar o que a gente criou aqui. Então eu vou começar com esse cartão aqui de visitas. E eu tinha pensado no cartãozinho com o fundo bege. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Assim, talvez. E aí a gente podia colocar aqui embaixo o site. www.versievent. A gente pode dar uma abridinha assim nas letras. Eu adoro fazer isso. E aí a gente coloca
coloca neste canto aqui. E em cima eu vou colocar @VersiEvent, como se fosse as redes sociais da livraria. Que coisa... Ah! Lindo! Lindo! A gente podia até usar um desses elementos aqui. Eu acho que eu gosto da ondinha, já que a gente vai usar ele meio como um símbolo principal. A gente coloca as ondinhas aqui, como se fosse aquela coisa dos cartões postais e tal. E do outro lado, com o nosso laranja, vamos experimentar colocar aqui a nossa frase como se fosse o slogan da livraria. Eu coloquei o logo minimizado aqui nesse canto. E eu vou criar os posters que eu falei pra vocês. Aí a gente coloca o logozinho aqui neste canto. E a gente usar o desenho aqui embaixo. Tem uma outra frase que eu tinha pensado em fazer, que é versi leggere, venti forti. E aí eu usaria as próprias palavras aqui do logo pra fazer isso. Deste jeito... Então, essa frase que significa versos leves e ventos fortes, com este livrinho aqui embaixo. E aí eu também tinha pensado numa frase que é um pouquinho maior, que é ci sono venti che portano via e libri che riportano indietro. Essa frase é meio que existem ventos que levam embora e livros que trazem de volta. Achei poético. E aí a palavra venti eu vou usar no bold. E Libri também vou usar no bold, né? Afinal, estamos falando de uma livraria. E esse seria o nosso terceiro pôster. Esse aqui sem nenhum tipo de desenho, porque não cabe. Ai, Mica, mas você tá fazendo todos os posters em italiano, ninguém vai entender nada. Gente, isso aqui é um projeto fictício. Vamos fingir que estamos todos na Itália agora. Mas tá, vamos fazer uma versão desse pôster aqui, porque esse é o único que faz sentido a gente fazer uma versão em português, os outros perderiam o sentido. Existem ventos. Eu vou deixar só existem ventos que levam e livros que trazem. Faz sentido essa frase ou ela perdeu o nexo? Eu já não sei mais. Existem ventos que levam e livros que trazem. Tá, vamos fingir que essa frase tá fazendo sentido, tá? Porque em italiano estava ótimo. Tá, vamos colocar os nossos posters aqui agora. Graphic design is my passion. Não tem jeito. Quando eu aplico essas coisas, eu tenho vontade de gritar. Os nossos posters de rua, nossa placa, pra ver como ficaria. Acho que essa placa aqui pode ser legal. Muito chique, gente. Muito chique. Aí tem a eco bag. Aí eu coloquei a alça no laranjado. Não sei se esse aqui ia ficar legal. Vamos testar. Cara, eu gosto desse aqui. Como se a pessoa estivesse carregando livros, como se fosse um raio-x da bolsa da pessoa e você consegue ver os livros por trás do tecido. Vocês estão pegando a minha visão? Tá, eu acho que eu gosto desse jeito aqui, então eu vou salvar. E a gente tem o nosso mockup de vidro, que eu sempre amo, eu sempre fico obcecada. E agora a gente tem o nosso design de embalagem, caso a loja vendesse os produtos online, né? Como que a pessoa receberia essa caixa em casa, qual seria o unboxing. Então eu vou começar fazendo o adesivo. Sério, muito bonitinho. E aí a gente tem o papel mesmo, que vai ser esse aqui. Vamos ver como que fica. Ficou muito fofo! Eu quero receber livros dessa loja, pelo amor de Deus. E a gente tem esse outro papel de embalagem, que nesse aqui eu acho que eu vou usar o logo colorido, pra gente ver como fica. Muito chique! E nesse aqui eu queria fazer o papel com esse laranja. Nossa, isso tá muito lindo. E nesse aqui eu pensei em criar uma estampa usando a frase. Eu queria fazer aquelas estampas inclinadas, sabe? Com o livrinho. Meio que assim, sabe, gente? Não sei se vai dar certo, mas era essa a minha ideia. Vamos ver se ele tá aplicando certo, porque eu tô ficando muito confusa com esse negócio. Tá muito certo. Ok, temos uma outra embalagem aqui. E agora tem esse mockup que eu queria fazer, que é da sacolinha, quando você compra o livro dentro da livraria. Então, eu vou fazer dois modelos, um com essa bordinha preta e um com essa bordinha laranja. Então, eu vou colocar aqui o nosso logo principal. E eu vou experimentar dessa vez usar a rosa aqui pra ficar uma coisa bem dramática, assim, meio Shakespeare. Que lindo! E na outra sacola, aqui eu pensei em fazer tipo uma estampa dos livros, mas essas seriam as nossas duas versões. Eu me empolguei demais fazendo todos esses mockups aqui, mas o nosso projeto está concluído. Então a apresentação de design da nossa livraria ficou desse jeito aqui. Eu tô muito apaixonada pelas estampas de papel que a gente fez das embalagens. As sacolinhas de papel também eu acho que ficaram muito fofas. Talvez eu esteja um pouco louca, mas eu acho que o logo ficou muito parecido com a assinatura do Van Gogh. O V, assim, tá muito parecido. E comparado com a identidade
identidade visual do café que a gente fez, essa aqui ficou bem mais séria, assim, bem mais sóbria. Não só por conta das cores preto e branco que a gente usou na maior parte da identidade visual, mas também a fonte que a gente usou pra fazer os pôsteres e tudo mais. É uma fonte bem mais neutra, mais séria, mas eu não acho que isso tirou a questão do aconchego da livraria. Eu acho que continua aconchegante, mas ao mesmo tempo elegante, profissional e sério. Enquanto a cafeteria tinha um aspecto bem mais fofo e divertido, além de ser aconchegante também. Enfim, tô ansiosa pra saber o que vocês acharam, me contem aí. E por hoje é só, gente, então um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!